Abra sua Bíblia, é Velho Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 55 até 58. Primeiro Samuel 17, 55 a 58. Farei a leitura. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Amém? Irmãos, a cena é autoexplicativa, né? Davi acabou de matar o gigante Golias. Agora, o rei Saul queria saber quem era o pai desse rapaz Davi tão corajoso. Perguntou a um dos seus oficiais, o comandante do exército: quem é o pai daquele rapaz? E ele respondeu: não sei, rei. Descubra quem é o pai dele. E quando Davi ainda segurava a cabeça do Golias em uma das suas mãos, o rei Saul volta a perguntar: de quem você é filho? Quem é seu pai? E Davi responde: Senhor, sou filho do teu servo Jessé, de Belém. Vamos iniciar a palavra de hoje fazendo uma pergunta: por que o Saul estava tão interessado em saber quem era o pai do Davi? Por curiosidade? Por que ele queria saber quem era o pai do rapaz valente, corajoso, que acabou de derrotar o inimigo gigante Golias? Mas antes de responder essa pergunta, será que Davi e o rei Saul se encontraram pela primeira vez na batalha contra o exército filisteu? Não. No versículo anterior, por exemplo, capítulo 16, nos anteriores, a gente percebe que Davi já conhecia o rei Saul. O Saul já encontrou algumas vezes com o menino Davi, porque quando Saul sofria inquietações no seu espírito, os seus oficiais súditos recomendaram a ele que ele fosse chamar alguém que tocasse música. Seria musicoterapia hoje em dia, usando termos de hoje, né? E um dos oficiais recomendou justamente filho de Jessé, de Belém, chamado Davi, que sabia tocar harpa. Então o Davi foi chamado para o palácio do rei Saul e ele tocava harpa para o rei Saul. Isso várias vezes. Então por que o rei Saul fez questão de perguntar para o Davi quem era o pai dele? Será que ele não conhecia Davi, não reconheceu Davi, que em várias ocasiões tocava a harpa para ele? A Bíblia diz que ele foi até o escudeiro do rei. Será que ele não reconheceu Davi? Será que ele não sabia que Jessé era o pai do Davi? A Bíblia, se você for ler em casa, verifica que o rei Saul até enviou algumas cartas para o pai dele, Jessé, que morava na cidade de Belém. Alguns teólogos dizem que isso aconteceu anos passados, e Davi ainda era um menino. E ele não ficava no palácio o ano inteiro, por vários anos. Ele ia visitar o rei de vez em quando. E ele provavelmente não deve ter sido o único tocador de harpas.
Portanto, o rei Saul tinha esquecido dele. Bom, talvez porque Saul tinha prometido que quem derrotasse o gigante Golias receberia riquezas. Ele prometeu que daria grandes riquezas para quem o vencesse. Também daria sua filha em casamento, e que isentaria também de impostos a família do pai de quem derrotasse o gigante Golias, segundo Samuel capítulo 17, versículo 25. Portanto, o rei queria saber de onde veio esse rapaz chamado Davi. Queria saber sobre a família, afinal de contas, ele iria entregar a mão da sua filha em casamento para o rapaz. Ele queria saber se a família era nobre, era... Mas, a meu modo de entender, a razão principal, mais plausível, é que o rei Saul ficou admirado com a coragem do Davi. O rei Saul ficou admirado com a atitude, com a fé inabalável de um jovem que, segundo teólogos, ele teria 18 a 20 anos mais ou menos nessa época. Ele ficou tão admirado que queria saber, afinal de contas, de onde vem esse rapaz? Afinal de contas, quem é o pai dele? Afinal de contas, que tipo de educação ele recebeu do pai para se tornar, para se mostrar tão fiel ao Senhor e tão corajoso a ponto de derrotar, apenas com uma pedra, o gigante de Golias. A Bíblia não fala exatamente que tipo de educação o pai Jessé deu a seu filho Davi. Jessé tinha 8 filhos, e Davi era o caçula deles. Só sabemos que Jessé morava na cidade de Belém, provavelmente pertencia à classe média, em termos atuais, de hoje, porque ele tinha rebanho, né? Ele mandou suprimentos para os filhos que estavam lutando, né? E que o nome dele aparece na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Agora, sabemos que Davi era um rapaz muito talentoso, porque quando o oficial do rei Saul indicou Davi como tocador de harpa, ele também falou o seguinte, e a descrição se encontra no 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 18. Diz o seguinte: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. Continua: é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, que ele era ruivo de belos olhos, e o Senhor estava com ele. Eu repito, ele tocava a harpa, já menino, guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor estava com ele. Quer dizer, ele era um cristão fiel. 한국말로 하자면 교회 오빠. Era um bom cristão. Além disso, ele cuidava do rebanho do seu pai. Então, ele era um homem, um rapaz, um menino, um adolescente, um rapaz muito talentoso. Ele recebeu uma educação do seu pai de tal forma que ele pôde, digamos assim, desenvolver suas aptidões, habilidades, seus dons e talentos. Provavelmente o pai Jessé deve ter dado uma educação liberal. Tipo, criar o filho, não confinado, digamos assim, numa gaiola, numa vitrine ou, sei lá, num galpão, mas criá-lo ao ar livre, de maneira liberal, dar oportunidades ao filho Davi para que ele pudesse desenvolver seus próprios talentos e dons que certamente Deus tem lhe dado. Mas o que me chamou mais a atenção foi a firmeza com que Davi tomou
a decisão de enfrentar o gigante Golias sozinho. Você imagina lá, os seus irmãos mais velhos estavam fazendo parte do exército israelita contra os filisteus. E ele foi levar mantimentos, biscoitinhos, sei lá, algumas coisinhas, para seus irmãos comerem, a pedido do pai. Ele tinha mais ou menos 18 a 20 anos de idade, segundo teólogos. E ele ouviu, e viu o que estava acontecendo. Agora, ele tomou a decisão de enfrentar o gigante Golias, sozinho. Ele não diz assim, não, mas eu preciso consultar meu pai primeiro, deixa eu voltar para casa, talvez viagem de alguns dias, ou sei lá, algumas horas, mas deixa eu voltar a falar com meu pai primeiro. Também não diz, deixa eu consultar meus filhos, meus irmãos mais velhos, quero ouvir a opinião deles. Mas não foi isso que aconteceu. Davi tomou sua própria decisão de enfrentar o gigante Golias, uma decisão importante. A sua vida estava em questão. Mas ele não consultou nem pai, nem os irmãos. Ele simplesmente, baseado na sua fé em Deus, baseado no fato de que Deus estaria com ele, como sempre esteve, ele tomou a sua própria decisão de enfrentar o Golias sozinho. Será que ele tomou essa decisão impulsivamente? Acho que não. Ele avaliou a situação, ele julgou prós e contras, e ele decidiu e ele agiu. Isso prova de que, ao longo dos anos da sua infância, adolescência e da mocidade, ele recebeu uma educação de tal forma que ele pôde passar por muitas experiências, passar por oportunidades, onde ele aprendeu a tomar suas próprias decisões. Irmãos, eu tenho 4 irmãos, 2 irmãos mais velhos, uma irmã mais velha e um irmão caçula, mais jovem que eu. Cheguei aqui, ano 71, ainda pequeno. E as grandes e mais importantes decisões na minha família sempre eram tomadas pelo meu pai e pelos 2 irmãos mais velhos. Eu não tinha chance de tomar as minhas próprias decisões, recordando meu tempo passado. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa, lá vinha meu pai, principalmente meus 2 irmãos mais velhos, que me amavam tanto, sempre ditando as regras. Não faça isso, não, faça assim, não sei o quê. Né? Quer dizer, eles não me deixavam, pelo menos, tentar. Então, eles me sempre cercavam, não me deixavam tomar decisões. Não porque eles me odiassem, mas porque me amavam. Queria que eu não fracassasse, que eu não me atropeçasse. Acho que por causa disso que Deus me tirou. Me tirou e me jogou lá no campo missionário. Me mandou para Piauí, para Sergipe, longe da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos. Lá onde eu tive que tomar minhas próprias decisões, na intimidade apenas com Deus. Não havia pai, nem mãe, nem meus irmãos para tomarem decisões por mim. Eu tive que tomar decisões consultando apenas Deus. Davi foi criado de tal forma que ele teve oportunidades de treinamento. Que tipo de treinamento? Ele foi treinado a tomar as suas próprias decisões e assumir as responsabilidades decorrentes das decisões que ele tinha tomado. Agora, nós que somos pais, sempre procuramos o bem-estar dos nossos filhos. Qual pai que não quer isso? Todos nós queremos. E o que nós fazemos em nome do amor aos nossos filhos?
remover obstáculos, tomar decisões por eles, afastar perigos, entregar a eles uma estrada sem grandes obstáculos. Certamente nossos filhos terão uma vida tranquila, sem grandes problemas, mas também será uma vida monótona, sem graça, sem grandes conquistas. Ao deparar com o primeiro obstáculo, porque nunca teve oportunidade de tomar próprias decisões, vão se sentir fracassados, vão se sentir decepcionados, como uma lâmpada de vidro que se fragmenta ao cair no chão, sem adversidades, sem vicissitudes da vida, uma planta que se cria e cresce numa estufa. Quando eu era pequeno, nas férias eu costumava visitar meu tio, um dos tios. E esse tio, ele era um avicultor, ele criava galinhas poedeiras, né? Aquelas galinhas criadas para pôr ovos, né? E ele tinha um galpão enorme, e quando eu entrava lá dentro, tinha um monte de galinhas poedeiras, confinadas em pequenas gaiolas, suspensas, né? E era uma das minhas alegrias naquela época, visitar o tio, passar alguns dias lá e comer à vontade o frango, ovos e assim por diante. E uma coisa que aprendi com meu tio é o seguinte: as galinhas poedeiras, que são criadas confinadas no galpão, nas gaiolas, têm sobrevida curta. Segundo os especialistas, dizem que eles têm sobrevida de 12 meses apenas, né? Porque após 12 meses de terem produzido muitos ovos diariamente, elas se tornam economicamente inviáveis, então são abatidas, já perdem força, são abatidas. Enquanto que galinha caipira, tipo aquela que é criada e solta ao ar livre, vivem naturalmente 6 ou mais anos. Nunca fiz essa experiência, mas ele diz que se pressionar a gema do ovo que uma galinha poedeira botou, ela se rompe facilmente, não oferece resistência, é gema muito fraca. Agora, se você apertar digitalmente a gema de um ovo de galinha caipira, essa gema oferece resistência, ela é resiliente, se deprime, mas logo volta ao seu formato normal, não se rompe facilmente, tem resistência. Por que essa diferença? Porque a galinha caipira, criada solta ao ar livre, ela constantemente vai em busca de alimento. Enquanto a galinha poedeira, criada no galpão, nas gaiolas, recebe de mão beijada alimento, temperatura adequada, iluminação adequada, água para beber, proteção contra vento e assim por diante. E o único interesse e o desejo do avicultor é: você não precisa se preocupar com nada, galinha, apenas bota muitos ovos para mim. Você não precisa fazer mais nada, a não ser botar muitos ovos para mim. Eu sei que é uma analogia um pouco grosseira, mas não é isso que nós pais fazemos. Filho, você não precisa se preocupar com nada, apenas dedique-se aos estudos. Kumbu é kumbu, mano. Não precisa se preocupar com o que beber, com vestir, comer. Não precisa se preocupar com dinheiro, com a mensalidade da escola. Não precisa comemorar o aniversário do Harabodi Halmoni, deixa para lá, importante é você estudar.
Não precisa frequentar todo domingo a igreja, quando tem prova tem que estudar. Não se preocupar com nada, é importante que você estude, tire boas notas e entre na melhor faculdade, se possível entrar na melhor empresa. Deixa o resto comigo. Será que isso é uma boa educação para os nossos filhos? Antes pensei que isso era o que todos os pais tinham que fazer para o bem dos seus filhos. Achava até bonito isso, né? Há pais que até se orgulham disso. Olha, eu não vou deixar que minha filha molhe suas mãos com água. Isso é uma expressão coreana que a gente costuma usar. 우리 딸 손에 물 묻히지 않게 할 거야. Em outras palavras, não vou deixar que minhas filhas, né, se molhem as mãos com água. Isto é, poupar sofrimento. Eu não vou deixar que minha filha sofra, né, para lavar louças, lavando roupas e assim por diante. Livrá-la do jugo, sofrimento, do trabalho braçal. Enfatizar apenas a importância de bom desempenho acadêmico dos filhos é um grande erro que nós pais estamos cometendo. Porque este mundo onde nós vivemos, não basta apenas ter boas notas, não basta fazer apenas uma boa faculdade. No mundo em que nós estamos vivendo e convivendo, é um mundo onde há necessidade de valor cívico, moral, responsabilidade, bom relacionamento, tomar decisões, saber fazer escolhas e assim por diante. Se você insiste apenas em que seu filho apenas se dedique exclusivamente ao estudo ou aos estudos, na verdade, não estamos dando uma boa educação. Estamos dando ração para ele. A planta que cresceu em estufa, ao menor variação de temperatura, morre. Quando não há mais proteção, invólucro, revestimento, morre. Superproteção. Proteger demais seus filhos, em nome do amor. Na verdade, não é sinal de amor nem de sacrifício, é sinal de desconfiança. Os pais não confiem nos seus filhos, sempre achando que seu filho merece proteção dos pais. Davi aprendeu a tomar suas próprias decisões porque desde a infância, desde a adolescência, seus pais assim o educaram. Além do mais, os pais não podem criar seus filhos sob suas asas por vida inteira. Um dia você vai deixá-los. Um dia eles vão deixar você. A superproteção cria filhinhos do papai. Mamaboi, a gente fala em coreano, mamaboi. É adulto, mas é indeciso, é medroso, que não teve oportunidade de aprender a tomar suas próprias decisões, porque mamãe sempre tomou por ele, papai sempre tomou decisões por ele. Agora, se seu filho é criado, educado dessa maneira, na infância, na adolescência, acha que ele vai aprender a tomar suas próprias decisões quando atingir a maioridade? Isso é tão incoerente quanto plantar milho e querer colher arroz. Segundo educadores, se você quer ensinar seu filho a tomar suas próprias decisões, após a adolescência, a chance de conseguir um êxito bom é muito rara. Nós precisamos, desde já, criar e educar nossos filhos
ajudando-os ou deixando-os a julgar e avaliar os acontecimentos da vida, a estudar prós e contras e tomar suas próprias decisões. Claro que as decisões que os pais tomam sejam mais sábias, mais eficientes, mas se você toma decisão por seu filho, sabe o que vai acontecer? A neurociência mostrou que a área responsável pela tomada de decisões não se desenvolve. Portanto, seu filho que tem agora 5, 7, 8, 10, se você toma todas as decisões por ele, qual cor da roupa escolher, o que comer, o que fazer, o cérebro não desenvolve. E quando se torna adulto, não é que ele não quer, é que ele não é capaz de julgar e avaliar e tomar suas próprias decisões e agir. Portanto, deixe seu filho, desde já, pequeno, grande, não importa, tá? De acordo com o seu nível de desenvolvimento, tem certas coisas que seu filho pode, né, fazer por conta própria. Deixe ele fazer, deixe ele tomar suas decisões. E você estará ao lado, ajudando a ele avaliar, a julgar, estudar prós e contras, antecipar o resultado e assim por diante. Por que os pais interferem tanto na decisão, na tomada de decisão dos seus filhos? Porque a gente não confia nos filhos. A gente quer sempre oferecer a solução, principalmente o papai faz isso, a mamãe nem sempre, mas o papai é craque em dar solução. Então, quando o filho está inquieto por algum problema, está indeciso, dilema, o pai já vem com a solução já feita. Olha, faz assim, 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 pronto, acabou. Eu que tenho mais experiência, conheço. Eu também já passei por isso. Pum, e dá resposta. Se você dá resposta a ele, você está privando seu filho de desenvolver a capacidade de julgar, pensar e tomar suas próprias decisões. Você não está beneficiando seu filho, você está beneficiando você mesmo, porque é incômodo, né? Quer resolver logo essa questão, não é? Irmão, deixe seu filho fracassar um pouquinho. Essa é a mensagem de hoje. Ele precisa aprender a lidar com fracassos na vida. Olha, o navio, por exemplo. O navio foi construído para navegar, não é? O navio não foi construído para ficar atracado ao cais do porto. Se você superprotege seu filho, você está atracando seu filho do porto. O navio precisa navegar, é para isso que ele foi construído. E para chegar ao destino final, o navio vai ter que enfrentar necessariamente ondas gigantes e até tempestades. Senão ele não chega lá. Se os pais sábios decidem tudo por eles, na verdade vocês estão não dando, aliás, chance de eles fracassarem e aprender com eles. Fracassar, como eu falei para os meus filhos, num desses jantares em casa, fracassar não é cair no chão. Fracassar é cair e não se levantar mais. Isso é que é fracassar. Deixe seu filho cair de vez em quando, desde que isso não venha representar um perigo à vida, trazer grandes, né, prejuízos, deixe ele cair e deixe ele se levantar sozinho. Um pouco de paciência, um pouco de paciência. Se seu filho não aprende a tomar suas próprias decisões, isso implica que ele também não aprenderá a assumir responsabilidades. Você vai fazer com que seu filho se torne um adulto que sempre transfere responsabilidades para os outros, porque ele nunca aprendeu a assumir as responsabilidades dos seus atos. Então, ele sempre transfere para os outros. E, geralmente, ele transfere por quem? Para os pais. Não foi papai e mamãe que mandou fazer isso?
Eu não queria isso, não. Foi papai, mas eu fiz por você, filho. Mas não era isso que eu quis. Você investe, trabalha, se sacrifica para o bem do seu filho, mas o filho não reconhece isso. Ele até culpa você por ter tomado decisões por ele. Irmãos, nós vimos hoje o terceiro filho do casal, Mateus. Logo, logo ele vai ter que ser vacinado, né? A vacinação. Por que o bebê é vacinado? Para criar imunidade, chamada imunidade adquirida. Imunidade adquirida. A própria palavra, o termo diz, é uma imunidade adquirida. É importante que o próprio corpo do filho cria anticorpos, cria a imunidade. Ele precisa adquirir esta imunidade, não dada. Seu filho precisa adquirir experiências, oportunidades, aprender a tomar suas próprias decisões. Isso tem que acontecer desde a infância, adolescência, e assim vai para a mocidade. Por mais que você ame seu filho, você não pode tomar vacina no lugar do seu filho. Por mais que você ame seu filho, você não pode fazer lição de casa, o dever de casa, no lugar dele. O máximo que você pode fazer é ficar ao lado dele, encorajar, orientar, dar um conselho de vez em quando. Mas jamais tomar vacina por ele ou fazer lição de casa por ele. Se os pais fazem tudo, crianças perdem a automotivação. Eles estudam porque os pais obrigam a estudar. Eles estudam porque pais desejam que eles estudem. Mas motivação, tipo externa como esta, tem pernas curtas, não vai longe. Irmãos, eu tenho uma estatística muito infeliz, que talvez vocês já conheçam, sobre nossos queridos estudantes coreanos, lá na Coreia do Sul. De vez em quando há competições internacionais para ver quem é o melhor, quem o inventou, quem é bom em matemática, e assim por diante. E sempre os que conseguem o primeiro, o segundo, o terceiro colocado são os coreanos. Coreanos, adolescentes. E eles conseguem entrar nas melhores faculdades americanas, europeias, assim por diante. Só que até hoje, nenhum coreano conseguiu ganhar prêmio Nobel, ou prêmio Nobel, assim como vocês queiram pronunciar. Nenhum deles. Muitos que nem visitaram faculdades, universidades americanas, conseguem ingressar. Os coreanos do segundo grau, eles são tão esforçados que nem saíram do país, mas falam inglês melhor do que nós, do que qualquer estudante estrangeiro, e conseguem ingressar nas melhores faculdades americanas. Só que a taxa de desistência ou abandono escolar dos universitários coreanos que ingressaram nessas universidades gira em torno de 44%. Então, entre 10 que entram, 5 desistem. Enquanto que universitários judeus apresentam 12,5% de taxa de desistência. Indianos, 21%. Chineses, 25%. Só os coreanos, tão inteligentes, tão esforçados, conquistam as melhores posições no desempenho acadêmico, porém, no meio do curso, eles simplesmente abandonam. Por quê? Por falta de motivação interna. Estudaram, entraram nas melhores faculdades, porque pais queriam que eles entrassem. Não era algo por livre e espontânea vontade. Eu fiquei perguntando hoje, ao ouvir o sermão do pastor Kim, que falou sobre Josué e assim por diante. A primeira geração que saiu do Egito
presenciou o poder de Deus operar quando as águas do Mar Vermelho se separaram. Agora, durante 40 anos de perambulação pelo deserto, todos da primeira geração morreram, menos Josué e Calebe. E eles estavam agora prontos para entrarem na terra prometida. E havia um empecilho, que era Rio Jordão. Rio Jordão comparado ao Mar Vermelho, acho que não deve ter sido nada. E o exército, aliás, o povo de Deus, podia muito bem entrar na terra prometida, contornando o Rio Jordão por cima ou por baixo. Basta você olhar no mapa. Mas por que Deus fez questão de que a segunda geração, que não viu Deus operar na separação das águas do Mar Vermelho, questão de atravessar o Rio Jordão para entrar na terra prometida? Sabe por quê? Porque o Pai, nosso Deus Pai, queria que a segunda geração também tivesse a mesma experiência que a primeira geração teve, a mesma oportunidade de buscar Deus, passar por aflições, estudar e avaliar prós e contras. Deus queria que a segunda geração também tivesse a experiência de Deus, que eles conhecessem Deus, que eles buscassem Deus. Não foi por falta de amor, mas é por causa do amor. Deus queria que seus filhos passassem por esta dificuldade. Portanto, eu digo para você, por que você precisa educar seus filhos e não dar ração? Porque pai e filho são duas vidas distintas. Eu não estou querendo separar os pais dos filhos dos pais. Mas nós precisamos aceitar o fato de que pai e filho são duas vidas distintas. Distintas. Sua função como pai é fazer com que seu filho viva a vida que Deus planejou e reservou só para ele. E não viver em função das expectativas do pai. Fiquei boquiaberto ao saber que 80% dos pais coreanos, não aqui, pais coreanos, com mais de 60 anos de idade, aposentados, ainda dão sustento financeiro aos seus filhos, solteiros e casados. Repito, entre 10 coreanos idosos aposentados, 8 ainda estão ajudando financeiramente seus filhos solteiros ou casados. Não deveria ser o contrário? Os filhos adultos, solteiros ou casados, sustentar seus pais idosos, aposentados? Mas por que isso aconteceu? Sabe por quê? Porque nossos pais, infelizmente, da Coreia do Sul, não conseguiram dar a educação, mas ração. Só estuda, resto tudo por mim. Eu faço por você, eu escolho por você, eu decido por você. Você só estuda, tira boas notas, para que eu possa me orgulhar de você diante dos outros. Entre na melhor faculdade, para mostrar que eu criei bem você. Quando o adolescente, o filho pede, papai, me dá dinheiro para comprar MP3. Quando se torna moço, papai, me dá dinheiro para comprar um celular novo. E quando se casa? Papai, eu quero dinheiro para comprar um carro para mim. Papai, eu quero dinheiro para comprar um apartamento para mim. Papai, eu quero dinheiro para meus negócios. Papai, me dá dinheiro para comprar seu próprio caixão. Se não educou quando era infante, na infância, na adolescência, não espera que na mocidade, quando casado, o filho de repente aprenda a tomar suas próprias decisões e viver a vida planejada por Deus. Portanto, ouça, filho, para terminar.
Ouça, você que é filho, manter uma certa distância dos seus pais é fundamental. Repito, filho, você que vai se casar, ou já casou, manter uma certa distância dos seus pais é fundamental. Pode ser um apartamento de um quarto só, mas é o seu lar. É por onde você e sua esposa devem começar. Quando Deus diz para o Josué, tire suas sandálias, e descalço significa começar do zero, Deus queria que o Josué não dependesse das suas próprias forças, ou dos pais dele, sei lá, mas ele estava convidando que Josué, vamos começar só você e eu, você totalmente descalço, sem nada. Você imagina um soldado que está para conquistar uma cidade de Jericó, por exemplo, andar descalço? Ser descalço significa começar do nada. Esquece um pouco as vantagens e regalias que seus pais poderiam dar para você. Esquece um pouco. Tire as sandálias. E vamos começar comigo. Você confiando em mim. Você começando do nada comigo. Você confiando que eu estarei com você. Esse foi o convite, o desafio que Deus lançou a Josué. Eu faço a mesma coisa para você. Meu filho, começa do zero. Deus abençoou seus pais. Ótimo. Agora Deus também vai abençoar você, desde que você tenha esta atitude de querer começar do nada. Só você e Deus. Sem depender das vantagens que seus pais poderiam muito bem oferecer a você. Você tem que rejeitá-las. Sei que você realmente confia no Deus poderoso. Agora, ouça, pai, incluindo a mim. Pai, manter certo distanciamento dos seus filhos é indispensável. Eu não falei distância. Manter certo distanciamento dos seus filhos é indispensável. Distanciamento significa envolver-se menos com a vida do seu filho. Envolver-se menos com os problemas e obstáculos que seu filho está enfrentando. Fazer vista grossa, fazer de conta que você não viu. Não prive seu filho da oportunidade de desenvolver a capacidade de tomar suas próprias decisões. Ele precisa passar por essa fase, assim como você passou também. Ele precisa adquirir suas próprias experiências para crescer e se tornar independente. Passar a depender mais de Deus do que de você. Eu vou concluir dizendo o seguinte: não sei que tipo de educação exatamente Jessé deu a seus 8 filhos. Provavelmente ele deve ter seguido as instruções encontradas no livro de Deuteronômio. Mas eu percebi 2 coisas. Primeiro, Jessé deu a Davi, seu filho, educação e não ração. Uma educação liberal, ao ar livre, oportunidades para ele desenvolver aptidões e talentos que Deus deu a ele. Educação liberal, não libertina, uma educação liberal. Como consequência, ele aprendeu a tocar harpa, ele aprendeu a falar bem, muito comunicativo, ele era guerreiro, atirar pedra contra um gigante Golias, enfrentar animais selvagens para defender o rebanho e assim por diante. Tomou conta do rebanho, participou dos negócios da família desde pequeno. Não ficou apenas sentado à escrivaninha, estudando. Esse tipo de educação ajudou Davi a desenvolver a capacidade de avaliar e julgar os acontecimentos da vida e tomar suas próprias decisões e assumir responsabilidades.
o que possibilitou Davi derrotar o gigante Golias. Portanto, eu convido, pai, vamos ajudar, ou simplesmente deixar que nossos filhos descubram, e aprimorem, e que vivam a vida que Deus planejou e reservou para eles. Segundo, Jessé deu boa nutrição espiritual a Davi. Ele deu boa nutrição espiritual a Davi. A gente percebe que Davi era um rapaz espiritualmente muito saudável. Ele tinha fé em Deus fora de comum. Ele tinha plena convicção de que Deus estaria com ele. E ele tinha temor do Senhor. Nós pais, nós preocupamos muito com a alimentação dos nossos filhos, não é? Porque nós somos o que nós comemos. Tá? E a saúde dos nossos filhos depende muito do alimento que nós oferecemos a eles. Portanto, vamos nutrir nossos filhos com o alimento que enriquece nosso espírito, que é a palavra do Senhor. Tá? Não apenas ler a palavra, não apenas ouvir a palavra, mas transmitir a eles essa noção, esse conceito que palavra tem que ser comida. Todo dia, comer a palavra. Portanto, a partir de hoje, pergunta ao seu filho, você comeu hoje? Não apenas café da manhã, almoço e janta, mas você comeu a palavra do Senhor? Senão seu espírito morre. Tá. Comer a palavra do Senhor. Jessé tinha 8 filhos. Número grande, né? Mesmo assim, ele conseguiu dar uma boa educação a Davi, que era o caçula da família. Agora, se ele conseguiu, você que tem apenas 1 ou 2 filhos, por que não conseguiria? Quem sabe um dia, alguém faça a mesma pergunta que o rei Saul fez a Davi, a seu filho. Filho, de quem você é filho? Jovem, de quem você é filho? Filho, quem é seu pai? Que seu pai possa, e que seu filho possa responder com todo orgulho, dizer, eu sou filho do Senhor Kim, eu sou filho do Senhor Dong, eu sou filho de Francisco, que é servo de Deus. Para que essa bênção possa realmente acontecer em nossas famílias, eu resumo o sermão de hoje em uma única frase. Pai, eduque seu filho a depender cada vez mais de Deus e cada vez menos de você. Repito, pai, eduque seu filho para que ele dependa cada vez mais de Deus e cada vez menos de você. Curve a sua cabeça. Em nome do amor, em nome do carinho, em nome do bem-estar dos nossos filhos, nós que somos pais, às vezes cometemos uma dessas, e criar nossos filhos para satisfazer nosso ego, nossas expectativas, coisas que nós não conseguimos realizar, nós queremos projetar na vida dos nossos filhos. De certa forma, nós pais gozamos, a dependência dos nossos filhos. É gostoso ver meu filho perto de mim, depender de mim. Às vezes gosto de esse gosto especial de sentir que está no controle das coisas. Vamos entregar o controle nas mãos de Deus, para que seu filho, um dia ele vai ficar sozinho, você não estará ao lado dele, ele tenha a coragem o suficiente, ele tenha a fé o suficiente para depender de Deus e não de você. Senhor Deus, o sermão desta manhã é uma grande lição para mim mesmo. Eu que sempre fico pregando, dando sermões aos meus filhos, eu percebo que estou privando
os meus filhos de tomar suas próprias decisões, pensando que eu sou mais sábio do que eles, quando na verdade eu estou querendo ocupar o lugar de Deus. Pai, nos dê sabedoria e discernimento, para que esses filhos que Deus nos delegou realmente sejam criados, educados, que eles vivam de acordo com aquilo que Deus planejou para eles. Que isso aconteça com todas as nossas famílias dessa igreja. Oro abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.